Proteínas de defesa, os anticorpos. Substâncias estranhas de um organismo animal, como moléculas de proteína ou polissacarídeos, são chamadas de antígenos. A penetração do antígeno induz o organismo a produzir uma proteína de defesa chamada anticorpo. A molécula de anticorpo se liga quimicamente ao antígeno, neutralizando seu efeito. Os anticorpos, da mesma forma que as enzimas, são específicos. Assim, determinado anticorpo atua somente contra aquele antígeno particular que induziu a sua formação. Aqui também é válida a noção de chave e fechadura, citada no caso de enzimas. Desde que um certo antígeno tenha invadido o nosso organismo uma primeira vez, provocando a fabricação de anticorpos, o organismo forma uma espécie de memória. Isso faz com que invasões posteriores do mesmo antígeno sejam prontamente repelidas, porque o mecanismo de produção de anticorpo já se encontra instalado. Dizemos então que os organismos ficam imunizados. É devido à imunização de certas doenças típicas da infância, como a cachumba, o sarampo, por exemplo, são contraídas apenas uma vez. Trataremos desse assunto com maior profundidade em outros momentos, como nos capítulos referentes à saúde humana. Esse modelo chave-fechadura, gente, é o seguinte: quando uma bactéria, um anticorpo, ele se liga na célula, ele tem uma proteína ali que ela parece uma chave, que ela encaixa diretamente com a proteína da célula. Então, ela encaixando, ela vai ali infectar a célula, né? Ou seja, aquela proteína daquela célula, ela encaixa igualzinho, né? Tem um encaixe igualzinho com o da proteína, daquela proteína que ela tende a atacar. Então, vamos supor que a célula está aqui, né? E essa aqui é o anticorpo. Então, a chave, né? A estrutura tem tipo um encaixe. Aí ela vai, né, e encaixa assim na célula. E com isso o anticorpo, né, ele injeta o seu material ali, né, para produzir novos anticorpos, né, novas células que vai invadir as outras células. Ele vai produzir novos antígenos, né? Que ao se reproduzir, vai produzir novos antígenos que vai infectar as novas células. Os ácidos nucleicos, DNA e RNA. Os ácidos nucleicos são conhecidos há mais de 100 anos. Na segunda metade do século XIX, o pesquisador suíço Friedrich Michel retirou do núcleo de glóbulos brancos substâncias ricas em fósforos e nitrogênio, que ele denominou genericamente de nucleínas. Mais tarde foi adotado o termo ácidos nucleicos. Tanto o termo nucleínas como a expressão tanto o termo nucleínas como a expressão ácidos nucleicos revelam a antiga crença que essas substâncias existiam apenas no núcleo celular. Apesar de os ácidos nucleicos serem conhecidos há bastante tempo, a compreensão de sua importância é recente. No texto, a descoberta de que o DNA é o gene, a história de uma investigação. Ao final deste capítulo serão relatadas as experiências que levaram à conclusão de que o DNA, o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, ácido ribonucleico, tem por sua vez é o fato de que o material genético das células vivas, o DNA, né, ácido desoxirribonucleico,
Um gene ou fator hereditário é um trecho da molécula de DNA que compõe os cromossomos. O outro ácido nucleico, o RNA, ácido ribonucleico, tem por sua vez um importante papel no controle da atividade da célula. Foi somente em 1953 que os trabalhos dos cientistas James Watson, norte-americano, e Francis Crick, britânico, que se descobriu o formato em dupla hélice da molécula de DNA. A descoberta permitiu que se entendessem muitas propriedades dessa molécula, entre as quais a capacidade de se autoduplicar, produzindo moléculas idênticas a si própria, e fabricar RNA. A estrutura dos ácidos nucleicos. A estrutura e função dos ácidos nucleicos, DNA e RNA, serão estudadas mais tarde, quando discutimos o núcleo e o metabolismo de controle da célula. Por enquanto, basta saber que as moléculas de ácidos nucleicos são formadas pela ligação de muitas moléculas menores, chamadas nucleotídeos. São, portanto, polinucleotídeos, como mostrado na figura 1, que ilustra um dos filamentos da molécula DNA. Cada nucleotídeo, por sua vez, é constituído por um grupo de fosfato ligado a uma pentose essa, por sua vez, está ligada a uma base nitrogenada, o DNA. Representando as figuras nas bases nitrogenadas são adenina, timina, guanina e citosina. Uma forma que eu aprendi, gente, durante a graduação, uma forma de gravar é só lembrar, tipo assim, as proteínas são adenina, timina, citosina e guanina. Aí eu aprendi assim, Aguinaldo Rayol e Gal Costa. Só para lembrar, assim, sabe? Não sei se vocês vão conseguir lembrar, mas eu consegui gravar assim. Para gravar as bases nitrogenadas, né? É só lembrar de Aguinaldo Rayol e Gal Costa. Foi assim que eu aprendi na faculdade. As iniciais, né? Adenina, timina, citosina, guanina. Para gravar demora um pouquinho, leva um pouquinho de tempo, que é muita proteína, né? É muito nome. É uma forma de gravar assim, né? As iniciais, né? Adenina, timina, citosina e guanina. Aí para gravar a gente aprendeu, né? Aguinaldo Rayol, AG, né? AG, que seria adenina e guanina. AG, Aguinaldo Rayol, e GC, que é Gal Costa, seria guanina e citosina. É um pouquinho complicado para gravar, mas um dia vocês chegam lá. A duplicação do DNA mantém as características hereditárias. Gatos se mantêm com as mesmas características durante várias gerações, não sofrendo mudanças facilmente perceptíveis. O mesmo pode ser dito dos tomateiros de certa espécie de pinheiro ou da espécie humana, que mantém estáveis suas características há milhares de anos. Essa estabilidade das espécies deve-se à transmissão do mesmo tipo de informação hereditária, de geração para geração, através dos genes, que são pedaços de DNA. Uma molécula
do DNA tem a capacidade de fabricar cópias idênticas de si mesma, ou seja, autoduplicar. Assim, as informações hereditárias, em consequência, as próprias espécies biológicas mantêm-se estáveis ao longo das gerações. O DNA produz RNA por meio da qual controla a atividade celular. As moléculas de DNA comandam todas as atividades químicas do metabolismo celular, por meio do controle que exercem sobre a fabricação das enzimas que são. Conforme visto, as proteínas indispensáveis à ocorrência de reações químicas na célula, o mesmo ocorre com a síntese de hormônios proteicos na regulação de muitas funções do organismo. De que jeito o DNA controla a produção de proteínas? O DNA produz moléculas de RNA que migram para o citoplasma, levando as informações para a construção das proteínas, aminoácido por aminoácido. Isso garante a produção daquela proteína especial, com o número de aminoácidos certo e na sequência adequada. Veja um exemplo nas células da pele. Veja um exemplo. Nas células da pele existe um gene, ou seja, um trecho da molécula DNA, que produz um RNA específico. Esse participa no citoplasma da produção de proteína enzimática, que permite a fabricação de melanina, pigmento responsável pela cor da pele. Não sei se dá para ver aqui. Cadê a tabelinha? Essa a fórmula. Assim, a cor da pele está relacionada com a produção de melanina, cuja fabricação somente ocorre na presença da enzima. Por sua vez, essa enzima depende da presença de uma molécula de RNA produzida por um gene, parte da molécula do DNA. Em uma pessoa albina, por exemplo, o gene para a produção de melanina tem uma pequena diferença em relação ao das pessoas com pigmentação normal. Esse gene produz um RNA um pouco diferente, que fabrica uma enzima com sequência alterada de aminoácidos, que não funciona na hora de produzir a melanina. Assim, um erro, entre aspas, do DNA acaba resultando uma característica genética totalmente distinta.